por ela. E você pode nessa noite também ser muito abençoado, tocado profundamente pela presença do Senhor através do seu Espírito que está aqui no nosso meio. Quero convidá-los para abrir suas Bíblias no livro de Ruth. No primeiro capítulo. Essa palavra tem estado no meu coração, fervendo, há alguns dias. Nós tivemos uma reunião com as irmãs, e eu falei um pouco sobre ela, e eu confesso que eu pensei que era só para aquele dia, mas a palavra continua queimando, e tendo a oportunidade de falar hoje, eu não consegui pensar em outra coisa. Até tentei, busquei, li, mas não tinha jeito. E eu quero compartilhar essa palavra com muito temor. Temor e tremor diante do Senhor. Ruth, capítulo 1, primeiro versículo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimelec. E o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pode se assentar, muito obrigado. A história de Ruth é muito linda. Ela é muitas vezes usada em sermões para o casamento, porque é um texto, um versículo muito lindo, né? E até às vezes usado de forma romântica, quando se faz a aplicação de uma noiva que diz ao seu noivo: aonde quer que tu fores eu irei, onde você estiver eu estarei, o que você fizer eu farei, e até quando você morrer, onde você for sepultado, ali eu serei. Mas na verdade, o livro de Ruth, ele não é apenas um livro com uma história bonita, uma história que a gente pudesse ficar assim emocionado de ler. Existem algumas verdades muito grandes que nós podemos aprender. E nós estamos esse ano, como já é do conhecimento dos irmãos, com um tema para a igreja, um tema para o nosso campo. E o tema que foi escolhido é tempo de buscar a Deus. E sempre que a gente começa, vira o ano e começa a se falar sobre um tema, eu acredito que muitos irmãos também façam isso, a gente começa a procurar textos bíblicos, assuntos, uma vez que a gente tem que falar várias vezes, os cultos, as reuniões de oração, e a gente sente a necessidade de orientar, falar sobre o que é que a igreja vai
pensar, sobre o que nós vamos orar, em cima do que nós vamos trabalhar. Então, assim que o pastor determinou o tema, eu comecei a pensar sobre o tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. E algumas coisas foram vindo. Eu tinha lido um livro e esse livro voltou à minha memória e eu peguei ele e fui folhear. Conversei com várias pessoas, tenho conversado com várias irmãs sobre isso, sobre esse tempo de buscar, sobre o que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos precisando, para onde nós estamos indo, e reunindo em tudo isso, procurando encontrar um ponto para a gente deslanchar o trabalho. Como líder de departamento, eu acho que todo mundo tem essa preocupação, né? Do que nós vamos tratar, depois vem as festas, o que a gente vai fazer, enfim. E a gente vai ficando, irmãos, ao mesmo tempo, não é uma preocupação doentia, mas é uma preocupação sadia, necessária. E aí quando você começa a orar e perguntar, e ler, e buscar, e compartilhar, o Espírito Santo, ele começa a achar lugar no coração da gente, e ele vai trazendo, vão vindo os textos, você começa a ouvir um versículo, uma palavra, é um irmão que compartilha um testemunho, e as coisas começam a ser construídas dentro da gente. E é assim que eu me sinto hoje, nesses dias, né? Como se algo estivesse sendo construído dentro do meu coração, na minha alma, em relação àquilo que eu vou viver esse ano e aquilo que eu vou compartilhar com a igreja, seja no momento que for, que eu tiver a necessidade de falar sobre isso. Então, pensando na busca, algumas coisas vieram à minha mente, e até já compartilhei isso em alguns momentos, em frases, em assuntos. Nós precisamos entender o que é de fato buscar a Deus. Às vezes nós estamos mais focados em buscar as mãos de Deus, os atos de Deus, as coisas que Deus pode fazer, do que realmente buscar a face de Deus. Quem busca as mãos de Deus, está de fato buscando as coisas que Deus pode fazer, e não está errado, porque Deus realmente faz muitas coisas. Nossa irmã Rosilda acabou de dar um testemunho de um ato da ação de Deus na sua necessidade, e isso é glorioso. Mas ao longo da nossa vida, enquanto servos de Deus, nós não podemos buscar a Deus só por causa das coisas que Deus faz, porque então nossa vida cristã vai ser uma vida muito comprometida, porque o dia que Ele não fizer, ou fizer o que eu não gostaria que fosse daquela forma, eu terei muita dificuldade em me alegrar, porque eu estou com uma ideia, com uma visão de que Deus tem que fazer aquilo que eu preciso. E a gente já cantou inúmeras vezes que se Ele fizer, Ele é Deus, e não fizer, Ele continua sendo Deus, mas a prática disso é muito difícil. Quando a gente sente na pele que Ele não fez, continuar buscando, adorando, servindo, glorificando, sendo fiel, permanecendo, não é muito fácil. Mas quando você entende que buscar a Deus é mais do que buscar as coisas que Deus pode fazer, você aprende a viver em paz, independente do que Deus faça ou não faça na sua vida. Então, pensando em buscar a Deus, porque esse é o tempo de buscar, e nós somos a geração daqueles que buscam o quê? Buscam o quê? Já deu para decorar, já lemos várias vezes. Buscam a tua face. Então, nós vamos nos direcionar
para algo que não é apenas material. E você pode fazer uma ligação de que quem busca a face de Deus esteja de certa forma ligado àquilo que Jesus disse, que se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu buscar a face de Deus, eu terei a sua presença, eu terei a sua graça, eu terei a sua direção e todas as coisas que essa busca pode me dar, e eu terei também as outras coisas. Mas eu gostaria de, num primeiro momento, despertar a nossa atenção para buscarmos a face de Deus. Quem busca a face de Deus precisa estar totalmente desarmado de todas as convicções que nós temos humanas do que é buscar a Deus. Porque para muitos, mesmo aqueles que já servem a Deus há muitos anos, a oração é só uma troca. A busca por Deus é só para suprir necessidades. Estar servindo a Deus é estar diante de alguém que tem um estoque, um arquivo, tem um depósito de bênçãos que eu preciso. E que todas as vezes que eu preciso, é só eu ir até Ele, e Ele vai abrir a porta daquele depósito, e Ele vai me dar o que eu quero. Mas o salmista está nos convidando para buscar a face. E quem vai buscar a face, não vai em busca de coisas materiais. Quem vai buscar a face, vai porque tem fome, sede da sua presença. E é sobre isso que eu gostaria, queridos, de trazer esta palavra nesta noite. Nós estamos na segunda semana, é o segundo domingo do mês de janeiro de 2023. E nós temos 12 meses, temos 11 meses e meio. 11 meses e meio para fazer alguma coisa em relação a isso. Buscar a face de Deus. Buscar a presença de Deus. Só pode buscar a presença de Deus quem tem fome de Deus. Não é fome de coisas materiais, ainda que elas sejam necessárias, mas é alguém que consegue compreender que precisa de Deus acima de tudo. Não em um momento, mas o tempo todo, a vida toda, para fazer qualquer que seja a atividade que vamos fazer, nós precisamos do Senhor. Então, por que ler Ruth? É porque aqui tem uma história de alguém que vivia numa cidade. O texto bíblico, ele nos conta Belém de Judá. E Belém de Judá, ele é conhecido como a casa do pão. Mas acontece que houve uma dificuldade naquele lugar. E a casa de pão, ou a casa do pão, ela parou de produzir. Ela não tinha mais pão. E então a Bíblia diz, e vocês podem observar, que houve uma fome. Interessante, houve uma fome. Engraçado isso, houve uma fome naquela terra. E as pessoas, certamente porque quando tem fome, tudo fica muito confuso, muito complicado. E a fome é uma experiência dramática. Ter fome produz inquietação, desespero. A fome leva à morte. Nos dias de Eliseu, o profeta, lá em Samaria, houve fome. E chegou a ponto das pessoas comerem carne humana. Porque a fome leva as pessoas ao desespero. Em Samaria não entrava e não saía ninguém. A cidade estava cercada pelos sírios, os inimigos acampados do lado de fora.
E as pessoas foram entrando num estado de desespero, porque não tinha comida, porque eles tinham fome, que eles começaram a comer uns aos outros. É um estado de grande sofrimento, a fome. Em Belém de Judá, teve uma fome. E é interessante que o livro de Ruth, ele foi escrito nos dias, ou Ruth, aconteceu essa história nos dias dos juízes. E os dias dos juízes têm algumas características, porque nos dias dos juízes havia meio que um ciclo que acontecia com o povo de Deus. Eles tinham prosperidade, bênção, apostasia ou pecado, castigo, arrependimento, bênção, apostasia, castigo. Aí eles se arrependiam, o Senhor os ouvia, os abençoava, e depois eles de novo saíam do propósito, caíam no castigo. Quando você lê o livro de Juízes, é impressionante o que acontece, a ponto deles plantarem e os inimigos permitirem que eles plantassem e até a terra produzir, mas na hora de colher, eles não podiam, porque o inimigo entrava e saqueava a celebração, porque o dia da colheita é o dia da celebração, e o inimigo entrava em Israel e impedia eles de celebrar. Isso aconteceu muitas vezes. Nós temos vários juízes. De repente você vê escrito: houve paz na terra por 20 anos, por 40 anos, mas depois repetia o ciclo. E Ruth está dentro desse contexto. Também se diz sobre os dias de juízes que havia se levantado uma geração que não conhecia o Senhor. Logo depois de Josué, está Juízes, e Josué não deixou um líder no seu lugar, e então foram estabelecidos os juízes, mas a verdade é que o coração do povo estava longe do Senhor. E aí você vai encontrar a história dessa mulher, de Noemi, nesse momento, nesse ciclo, nessa época em que os juízes, eles governavam, eles davam as diretrizes para o povo. Então teve fome. Engraçado que a gente não consegue conciliar duas coisas tão diferentes. A casa é de pão, mas não tem pão. A casa, o lugar, é um lugar abençoado, mas não tem a bênção. É a casa onde deve ter provisão, mas tem escassez. E quando isso acontece, várias vezes a Bíblia fala sobre a fome. A Bíblia diz que Abraão, ele desceu ao Egito, porque no lugar que ele estava teve fome. E é muito natural que, tendo fome em algum lugar, se puder escapar, alguém se mude, vai para uma outra direção, porque ninguém quer estar no lugar onde tem fome. E a Bíblia vai contar para a gente que esta família específica, eu não posso afirmar que ninguém mais fez isso, mas a Bíblia fala dessa família. São 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos. Quando fica certo, está confirmado que aquele lugar está passando por uma dificuldade, está passando por uma crise, há uma fome na terra. Então eles decidem sair da casa do pão. Eles saem de Belém para ir a Moabe. E eles vão a Moabe em busca de refúgio, em busca de resposta, em busca de comida, em busca de prosperidade. Eles vão em Moabe para fugir do aperto, para fugir do dia mau, para fugir da dificuldade. Eles vão a Moabe porque não é mais interessante estar aonde eles estão, em Belém. Belém é a casa do pão, mas falta pão. E a gente podia pensar, como vários pregadores que já falaram sobre isso, eles dizem assim: de repente,
Havia lá em Belém os lugares onde o pão era fabricado, mas não tinha pão. Os fornos estavam lá, mas eles estavam frios. As prateleiras estavam lá, mas vazias. E eu quero nessa noite dizer para você que muitas vezes isso acontece. E a responsabilidade nossa sobre isso é muito grande. Porque a igreja, que não é esse prédio, não é esse edifício, que tem um registro na Rua da Conceição, número 146, mas a igreja que é Jocely, Oséias, Daiane, a igreja que é Eduardo, a igreja que é Tereza, Ronan, Juninho, a igreja que é você, começa a ter falta de pão. Ter falta de pão é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque as pessoas estão famintas. As pessoas estão famintas. E quem tem fome, vai aonde? Vai aonde tem comida. Na hora do almoço, você é tentado a procurar um restaurante, a voltar para casa, a abrir a marmita lá no lugar que você está. Porque quando a fome alcança você e ela começa a te dar até um desequilíbrio, uma tremedeira, uma suadeira, você começa a não conseguir mais. Tem gente que quando começa a ficar com fome não raciocina, não consegue mais fazer nada, fica nervoso. Tem gente que com fome fica nervoso, briga. Quando você sente fome, você é atraído para o lugar aonde supostamente teria comida, teria pão. E eu não falo isso hoje para atacá-los, mas eu chamo a responsabilidade todos nós. Nós somos a Belém dos nossos dias. Erebai Shomanácia. E nós precisamos ter pão para aqueles que estão ao nosso redor. Porque eles estão olhando para nós com esta convicção. Eles têm pão. Eles têm resposta. Eles têm uma palavra. Se eu me aproximar, se eu conversar, se eu for naquele culto, se eu visitar aquela igreja, se eu sentar com essa minha colega de trabalho ou da faculdade, ela vai ter alguma coisa, porque quando eu olho para ela, eu percebo que ela pode me falar, ela pode me dar uma palavra, ela tem uma resposta, porque ela tem um posicionamento que me atrai. Nós estamos famintos, há uma fome de justiça, há uma fome de que as coisas sejam corretas. Nós estamos com fome em muitas áreas, estamos fracassando, enfraquecendo, melhor dizendo, porque tem faltado comida em muitas áreas, não comida de arroz e feijão, mas da verdade, da justiça, da coisa correta, da gente saber que pode confiar em alguém que está governando, em alguém que está liderando. Podemos confiar, porque há verdade, mas isso hoje, para nós, não é a nossa realidade. Nós temos fome, porque nós não estamos sendo satisfeitos. Há uma insegurança, há um medo. Nós não sabemos o que será do amanhã. E isso não depende de posições políticas. Nós estamos falando de uma grande verdade, porque as nações passam fome. Fome da verdade, fome da justiça, fome da retidão,
fome. Nós nunca vivemos tantos escândalos, tantas mentiras, tantos enganos. Nós nunca enfrentamos dias tão difíceis como os dias que nós estamos vivendo. E eu não falo isso só da nossa nação, eu falo das nações da terra. Não há segurança, não há esperança, não há em quem crer. Irmão, os dias são dias de fome sobre a terra. Mas para a igreja de Cristo há uma responsabilidade. Nós precisamos aquecer os nossos fornos e voltar a produzir pão que sacia a fome do necessitado. Mas não só o pão que se corta pela manhã, na hora do café, ou à tarde, ou à noite, mas o pão que alimenta a alma do homem e que dá a ele uma direção e mostra a ele o caminho da salvação e que supre todas as suas necessidades. Aleluia. O Salmo de número 42, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Coré, no Salmo 84, eles dizem: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Qual é a fome que te domina hoje? O que é que te consome? O que consome tua alma, meu irmão? O que consome a tua alma, minha irmã? Qual é o teu posicionamento a respeito da tua casa, da tua família? Tu estás preocupado se estás produzindo pão para saciar a fome da tua casa? Como marido, tu tens os teus fornos quentes, aquecidos, para dar pão à tua esposa e aos teus filhos? Não é pão se compra na padaria, é o pão que você só recebe quando você tem sede da presença dEle. Quando você busca a sua face e não os seus atos, não aquilo que Ele faz na sua vida material, nas necessidades cotidianas que você tem. Ter fome é como Paulo disse. Ele disse assim: eu considero como lixo todas as coisas que eu tenho na terra, diante daquilo que o Senhor é, do conhecimento de Cristo. Quando você tem fome das coisas de Deus, você não se contenta com os farelos, com palha seca, com pão embolorado. Se você tem fome de Deus, se você tem ânsia pelas coisas do Senhor, se hoje a tua oração é como a oração de Moisés: Senhor, eu rogo-te que me mostre a tua glória. Então a tua fome não é de coisas materiais. Nós podemos começar o ano buscando ao Senhor. E o pastor pode abrir aqui uma campanha, um propósito. Vamos orar 20 dias, 21 dias, 7 semanas, sei lá, 7 meses, para o Senhor abrir a porta. Você acredita que Ele abre? Sim, Ele abre. Ele pode te dar um carro novo, uma casa nova. Ele pode te dar uma vaga na faculdade. Ele pode te ajudar em tantas coisas. Ele pode te abençoar. Ele pode levar você para passear até em Dubai. Mas é só isso mesmo. Se Ele te abençoar esse mês com uma quantia que vai chegar na sua conta sem você imaginar, e ninguém nunca nem vai te falar, e o seu gerente vai dizer para você: não, esse dinheiro é seu, ninguém sabe quem depositou, mas é seu, pode usar. O dinheiro vai acabar, você vai precisar de dinheiro de novo. Se você trocar a roupa toda do guarda-roupa, quem dera, hein, meninas? Todas, né, Vitória? Todas. Comprar tudo novo, vai envelhecer de novo. Se você comprar 10 vestidos e vir em 10 cultos seguidos, daqui 10 cultos todos os seus vestidos deixaram de ser novos, Tereza. Você vai precisar de novos vestidos.
Se vocês tiverem tudo que o dinheiro pode comprar, tudo isso é consumível, tudo isso passa e nós vamos precisar de novo. Mas se nós tivermos a presença de Deus, por si só ela se renovará de dia em dia. E quando você amanhecer amanhã, a presença de Deus vai estar lá, e terça-feira vai estar lá, e quarta-feira vai estar lá, e quinta-feira, e sexta, e sábado, e domingo, e o mês de janeiro, de fevereiro, e de março, e de abril, e maio, e até dezembro, nós seremos tão cheios da presença de Deus, que não teremos falta de nada, seremos completos. O Senhor vai nos ajudar, e nós seremos supridos em todas essas fomes que as nações estão vivendo. Eu quero te fazer uma pergunta, mas você vai responder só para você mesmo, não é para mim. Responda com sinceridade. O que nós estamos vivendo? Nós estamos necessitados de Deus, nós sentimos a necessidade de nos aproximar. Você tem fome da presença dEle? Você tem sede da presença dEle? Você está lutando para conhecer o caminho, para encontrá-lo? Como nós cantamos agora há pouco, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu vim aqui para te servir, para te adorar, eu vim aqui te glorificar. É essa a sua necessidade, é essa a sua necessidade, é o seu entendimento, é sua visão. Ou nós estamos como a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia viveu a pior fase da sua vida. Eles diziam assim: somos perfeitos, não temos falta de nada, o nosso louvor impecável, as mensagens maravilhosas, a liderança perfeitamente encaixada, a igreja está andando, a igreja está produzindo, não falta nada. E aí vem o Senhor fazendo um diagnóstico sobre a igreja, totalmente diferente do nosso. Eu já tive a oportunidade, alguns de vocês também, por pregar, de estar em igrejas diferentes. E eu já cheguei em igreja, irmãos, que quando eu olhei, eu pensei assim: podia congregar nessa igreja. Nossa, tudo perfeito, tudo. Quando você olha assim, toca a orquestra, você fala: Jesus da glória, que isso? Aí levanta o coral, você baba. Aí o pastor é topzera. Aí a mocidade levanta aquele monte. As crianças, meu Deus, o trabalho de criança é... Aí você fala assim: ai meu Deus, essa igreja, eu podia congregar aqui. Aí você começa a conversar. Aí eles falam para você: não, não é tudo isso não. E você nem sabe dos problemas. Sabe por quê? Porque nós, por melhor que sejamos, ainda somos humanos, extremamente limitados. E quando o Senhor vem para aquela igreja, Ele diz: vocês pensam que tem tudo, mas vocês não têm nada. Vocês acham que sabem tudo, vocês não sabem nada. Vocês pensam que tem aqui, né? Não tem mais necessidade de pedir nada a ninguém. Vocês têm que buscar. Vocês precisam se humilhar. E Ele vai dizer para aquela igreja: vocês pensam que estão vestidos das melhores roupas, vocês estão nus. Vocês pensam que aqui as águas que são produzidas no encontro dessas duas cidades é a coisa mais perfeita, mais saudável? E eu quero dizer para vocês que vocês estão enganados. E Ele manda que aquele povo compre colírio, que eles se vistam, porque eles pensam que tem tudo, quando na verdade não tem nada. Mas pastora, essa é uma palavra muito dura. Não, não é dura. É a palavra de Deus. Eu quero te perguntar: você está satisfeito? Que nota você dá ao seu serviço? Que nota você dá ao seu comprometimento com a igreja, com a obra do Senhor? Não é com o pastor Oséias, é com a obra, com o reino. Você está satisfeito? Você está oferecendo o que você pode? Ou o seu forno está frio?
Ou se alguém procurar pão na sua prateleira, só vai achar farelo, pão embolorado, pão de ontem. Ou nós estamos conseguindo produzir, por pequena que seja a nossa produção. Mas hoje, Micael, alguém olhou para você e viu pão. Alguém olhou em você, Igor, viu pão. Talvez não era aquele pão fantástico que quando a gente vai lá para São Paulo, a irmã Rosilda conhece, a gente passa no frango assado. Tem um pão desse tamanho, gente, desse tamanho, um pão de torresmo, um pão fenomenal. Talvez a gente não consiga, Daiane, produzir um pão dessa condição. Mas será que a gente está podendo, Tereza, produzir aquele pãozinho chamado salário mínimo? Nerebai, Oremanda súbia. Porque tem mesa que dá para colocar aquele pão do frango assado, aquele pão bonito, cheiroso, cheira torresmo, Elias, é uma delícia. Mas tem mesa, tem dia que quando você vai servir, você vai colocar aquele pão pequenininho, vai só fazer o lanchinho, porque para cada momento tem o pão certo. Então não importa se a tua produção é melhor do que a minha, se a tua produção é grande e a minha é pequena, se o pão que você produz é algo excelente e o que eu produzo é tão pequeno, o importante é que na hora de pôr na mesa, Ronan, tem pão. Orebácia, Oremandarabassúria. A nossa maior necessidade, igreja de Jesus, que está nessa noite sentada aqui nesta igreja, a nossa maior necessidade, deixa eu dizer, e falo isso com temor, não é financeira. E talvez o pastor já tenha vivido momentos, não só ele, mas muitos, que ele pensou assim: se eu tivesse dinheiro, né, Janinha? Aquela mesa de som, ele já tinha jogado ela lá no meio da rua. Se eu tivesse dinheiro, essas filmadoras, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, esses bancos, se eu tivesse dinheiro, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, mas eu estou aqui hoje, como profeta de Deus, e eu digo com todo temor e respeito por cada um de vocês, a nossa maior necessidade não é financeira, a nossa maior necessidade não é que venha teólogos de todos os lados do mundo para congregar aqui, a nossa maior necessidade não é de pessoas que sejam extremamente preparados, ainda que eles nos façam muito bem. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. A nossa maior necessidade é a manifestação de Deus no nosso meio, na nossa vida. O que a tua casa mais precisa é da presença manifesta de Deus. Orebácianai, aleluia. Se não tiver pão, as pessoas vão embora, elas vão para lugares errados. Moabe não era um bom lugar, Moabe era um lugar onde não se adorava Deus, Moabe era um lugar onde não se temia Deus, mas por causa da fome, lá em Belém, eles deixaram a casa do pão, deixaram o lugar da presença de Deus e foram para Moabe. Porém, quando chegaram em Moabe, encontraram a morte. Porque quem sai da casa do pão para ir a Moabe, encontra a morte. E às vezes, queridos, escutem bem, não é só a morte física. Quem sai da casa do pão, encontra a morte do casamento, encontra a morte de filhos, e não morte física, encontra a morte de finanças, encontra a morte do ministério. Eu quero nesta noite te dizer, pode até ser que você não esteja produzindo o necessário, mas fica, porque o Senhor vai te dar graça para de novo produzir pão, porque nós estamos buscando a sua presença.
porque nós vamos buscar a tua presença, porque nós somos a geração daqueles que buscam a presença de Deus, e na medida que nós buscarmos a presença de Deus, os fornos vão acender. Ebai, alá, sianai. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Não é mais carvão, é brasa. Porque depois que queima, quando você faz o churrasco, o que sobra lá na churrasqueira? O que sobra? Fala aí para mim, os homens. Carvão, cinza. Antes era brasa, mas depois de usado é o que? Carvão. Sabe o que o Senhor está me dizendo? O que Ele está dizendo para nós? Não é carvão, não é cinza velha, usada, aqueles pedaços queimados, que não vai ter fogo mais. É brasa viva, porque a presença de Deus, ela vai aquecer, e ela vai trazer vida aonde tem morte. Ela vai trazer esperança onde não há mais esperança. Ela vai trazer vida, no sentido não só vida física, mas vida para acreditar na promessa, para viver os sonhos, para viver o chamado, para viver aquilo que o Senhor tem falado ao seu respeito. Aleluia. Nós ouvimos aqui nesta noite que é Deus que dá o crescimento, é Ele que faz acontecer. Se nós buscarmos a face de Deus, o fogo arderá sobre o altar da nossa vida, e nós vamos produzir, e todos serão saciados. E sabe o que eu quero te dizer? Aqueles que vierem aqui, tendo ouvido falar que nessa casa tem pão, e agora não é o pão da cesta básica, mas é o pão da presença. Oh, porque lá nos dias em que se montou o tabernáculo, a orientação do Senhor é que se colocasse os pães sobre a mesa, os pães da presença, e aqueles pães apontavam para a presença do Deus soberano naquele lugar. E eu quero dizer para você, querido, que o pão da presença, aleluia, ele pode se manifestar ainda hoje, porque esta é a palavra viva, aleluia, e onde esta palavra é pregada, a verdade é ensinada, ali há lugar para a manifestação de Deus, curando, salvando, libertando, restaurando, fazendo coisas novas. Ao virar do ano, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Naquele dia da passagem de ano, eu fiquei o dia todo perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra? Fala comigo, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Eu não quero passar de um ano para o outro sem ter uma palavra da parte do Senhor. Eu quero uma palavra. Fala comigo. E eu fui lendo, e de repente, lendo Isaías capítulo 43, versículo 18, o Senhor disse: não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e já começou a acontecer. Porventura você não percebe que uma coisa nova já começou a acontecer? Meu coração está incendiado. Meu coração está incendiado. Aquela família foi para Moabe. Eles ficaram 10 anos em Moabe. Eu não quero falar sobre Ruth, sobre Noemi, é outra pregação. Eu quero falar só desse episódio na vida deles. Eles ficaram 10 anos. E em 10 anos, irmãos, em 10 anos, Noemi enterrou seu marido e os seus 2 filhos em Moabe, porque o marido dela decidiu ir para Moabe para livrar a família, mas ele levou a família para a morte. Eu tenho uma palavra de Deus. Derabachou. Não saia da casa do pão. Cuidado com as atrações de Moabe. Porque você pensa que em Moabe você vai matar a fome. Você vai morrer.
Show que calai ko. Yerebai ko visnebia. Canarabai show. Erebai cho conebebia su. Não vá a Moabe. Moabe é ilusão. Tudo que você precisa tem na casa do pão. Tudo que você precisa tem na casa do pão. É aqui na casa do pão que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Está vivendo dias difíceis, fica na casa do pão. Está passando necessidade, fica na casa do pão. Não está entendendo nada que está acontecendo, fica na casa do pão. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar a condição. Deus vai reverter a história. Deus vai entrar nesse negócio. Depois de 10 anos que Noemi está em Moabe, sabe o que começa a acontecer, Teresa? Começam a chegar os rumores. Diga para o irmão aí do seu lado, por favor. Fique atento aos rumores de Deus. Fala para ele, fala. Fique atento aos rumores de Deus. Fique atento aos rumores de Deus. Fique atento, Natan, aos rumores de Deus. Fique atento, moço, aos rumores de Deus para você. Deus vai falar com você. Rebácia, Nai. Andecarabácia. Sabe qual é dos rumores, Daiane? Ouviu falar que Deus mudou a sorte de Belém? Ouviu falar que está tendo pão em Belém de novo? Ouviu falar que a fome passou? Você ouviu falar que as coisas em Belém mudaram? Você ouviu falar que aquela irmã que estava quase desviada, ela foi renovada? Você ouviu falar que aquela pessoa que estava quase desistindo do ministério se levantou e começou a trabalhar de novo? Você ouviu falar que aquela igreja, o Senhor começou a fazer coisas grandes de novo? Você ouviu falar que aquele casamento que estava por um fio, ele foi restaurado e aquele casal está se acertando? Você ouviu falar que uma coisa diferente está acontecendo no meio dos jovens? Você já ouviu falar? Deixa eu te dizer, os rumores vão chegar, porque quando Deus começa a fazer alguma coisa, Jerusa, todo mundo fica sabendo, porque o próprio Deus se encarrega de tornar conhecido os seus feitos. Erebácia, Ele está aqui. Ele está aqui, Elisete. Jesus nasceu numa estrebaria, um lugar pequeno, mal cheiroso, sem aparência. Só estava Maria e José. Ninguém sabia. Mas sabe o que aconteceu, Juninho? O próprio Deus, Daiane, avisou. O próprio Deus avisou. Quem estava atento ouviu. Ele disse assim: eis que eu vos digo, eis que eu vos digo. Eu quero dar para vocês uma notícia nova. Eu quero contar para vocês o que acabou de acontecer. Ele nasceu, o menino nasceu, cumpriu a promessa, as boas novas de salvação. Ninguém sabia, mas os pastores receberam os rumores, receberam o endereço e foram visitar Jesus. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele se encarrega de tornar conhecida as obras das suas mãos. Ninguém pode esconder algo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer para você: você pode esconder que está triste, você pode esconder que está assim, pensando em desanimar. Você pode esconder até que você está querendo parar na caminhada. Mas se você ficar cheio, você não vai conseguir esconder. Quando Deus fizer alguma coisa em você, você não vai dar conta de esconder, porque por todos os lados que você segurar, vai transbordar a glória, a presença, o poder. Quem te olhar vai dizer: o que está acontecendo? Por que você está assim? O que é isso que você está vivendo? Você vai dizer: é porque eu fui tocado, eu fui visitado, a glória dele me visitou, a presença dele me encheu. Eu estava com fome, mas ele matou a minha fome. E eu convido você nesta noite, deixa o Espírito Santo
saciar você. As pessoas estão procurando onde saciar sua fome. As pessoas estão fazendo loucura. Você vê as pessoas fazendo coisas que a gente pensa, como é que fulano não tem, como é que ele não tem vergonha de se expor assim? É uma fome, é uma necessidade de ser suprido. Se expõe ao ridículo, uma necessidade de ser suprido. Ele se expõe, ele se humilha, ele fica vendido nas mãos das pessoas, com necessidade de ser suprido. Ele faz alianças terríveis, ele negocia seus princípios, ele negocia seus valores, ele desce ao mais baixo nível, porque ele precisa ser suprido. Só que eu quero dizer para você uma coisa: se a glória de Deus te envolver, se o Senhor te visitar de fato, se você buscar a face dEle e você o encontrar, você não vai ter necessidade de mais nada. Sabe por quê? Nós precisamos parecer tanto com o mundo, falar o que o mundo fala, viver como o mundo vive, gostar das coisas que o mundo gosta, ficar tão parecido a ponto de alguém olhar para nós e não nos identificar como servo de Deus, porque tem uma fome dentro de nós. Aí a gente precisa expor o corpo. A gente precisa fazer uma coisa maluca, para que alguém nos note, para a gente ser visto, para ter um comentário, para alguém curtir uma foto. Mas quando você está cheio de Deus, quando a tua fome em Deus é saciada, você pode estar escondido de todos, porque você será visto não por aquilo que você é, mas por aquilo que Deus há de fazer através de você. Supra a sua fome. Você está em Belém, os fornos podem ter ficado vazios, mas há um aviso de Deus sobre a igreja, sobre a terra. Os dias os dias que vão anteceder a volta de Jesus, haverá um grande mover do Espírito Santo. Você crê nisso? Não, você não crê, porque esse amém aí, misericórdia. Os dias que antecedem a vinda de Cristo, eles serão dias em que haverá um avivamento sobre a terra. Você crê nisso? Eis que eu farei uma coisa nova. Já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Um pastor pastoreava uma igreja num país da África, e era proibido a pregação do evangelho. Mas esse pastor persistia, ano após ano, em pregar e em pregar. E aqueles homens que perseguiam aquela igreja fizeram de tudo. Tentaram de todas as maneiras parar a igreja, mas ele não desistia. Um dia, em um culto, chegaram os policiais, as autoridades, e disseram para ele: nós já tentamos de tudo e você não para. Você não para de pregar, você não para de orar, você não fecha essa porta, você não diz que vai deixar esse Jesus. Então hoje nós vamos tomar uma decisão drástica. Sentada na primeira fileira estava a esposa daquele pastor, uma mulher simples, com a sua criança pequena, talvez de 3 anos, nos seus braços. Aquelas autoridades, aqueles homens maus, foram até onde estava a mulher do pastor, pegaram a criança e foram na janela, e do lado de fora tinha um despenhadeiro, e eles jogaram a criança, e a criança morreu. Sabe o que a mulher do pastor fez? Levantou do lugar, passou pela porta, desceu o despenhadeiro,
pegou a filhinha morta, abraçou, voltou para o culto, sentou no mesmo lugar e continuou adorando. E o culto não parou. Sabe o que aconteceu naquele lugar? O maior avivamento. Mais de 400.000 pessoas ouviram aquele pastor pregar. Porque aquele homem entendeu que a presença de Deus era tudo. Ah, mas que absurdo! Como que ele pode deixar a filha dele morrer? Não, ele não deixou. Ele não deixou. Ele não criou uma situação. Ele foi fiel. Ele foi provado. O Senhor o provou. Mas no final, ele não era derrotado. Ele era o homem mais vitorioso. É por isso que nós precisamos de parar de buscar só as mãos de Deus, negociar só bênção. Eu vou orar para Deus fazer isso, eu vou jejuar para Deus fazer aquilo, eu vou agora fazer uma campanha de 21 dias para Deus me dar aquilo. Não, faça 21 dias para ver o Senhor, o céu aberto e a glória de Deus. Faça um jejum para ser levado ao lugar da comunhão e da intimidade. Saia de Moabe, porque Moabe vai te matar. Tem rumores de que o pão está de novo no forno. Deus está no nosso meio, fazendo coisas extraordinárias. Quinta-feira, depois que o culto terminou, eu recebi uma mensagem, está aqui no meu celular. Uma pessoa disse assim: eu tenho sido muito abençoada com os cultos de quinta-feira. Olha os rumores. Olha Deus fazendo conhecidas suas obras. E você não vem no culto de quinta. Você não vem, não é porque você está impossibilitado. Você não vem porque você não gosta do culto de quinta. Você já vem tantos dias. Você não sabe o que Deus está fazendo nos cultos de quinta. E ela disse: eu fui sustentada pelo Senhor durante o ano de 2022 com os cultos de quinta-feira. Eu não perdi um culto na live de quinta-feira. E eu queria ir hoje, mas não deu. Então eu fui assistir o culto de novo. E Deus mais uma vez falou comigo e me deu uma resposta. Sabe o que é isso? Rumores. As pessoas estão contando que tem forno aceso e tem pão assando. E eu quero dizer para você nesta noite: se você se preparar, vai sair pão do forno da sua alma. Vai sair pão. Como assim, pastora? Lá onde você trabalha, as pessoas estão famintas. Produza pão. Pare de falar do Big Brother. Pare de contar das fofocas da vida alheia. Para de falar mal dos outros e compartilha pão. Compartilha pão. Compartilha pão. Compartilha pão. Você é Belém, a casa de Deus. E de você, Deus vai extrair as coisas mais maravilhosas que as pessoas precisam. É que ela súbia. O remandarai, súbia. Para de fugir. Nós não podemos mais contar dos milagres do passado. Chega de nós falarmos do que Deus já fez. O que Deus já fez é ótimo, é bom, é glorioso. É bom a gente lembrar, a gente chora e glorifica. Mas o que é que nós temos para contar do que Deus está fazendo hoje? Você que já pregou, quando é que você vai dizer que prega? Porque que você já pregou, a gente já sabe. Quando é que você vai dizer que você tomou uma posição e agora Deus está usando você de novo no ministério, nos dons? Quando? Ou você vai ficar dizendo: eu já profetizei tanto, Deus já me usou tanto, eu já fiz tanta visita, eu já falei tanto de Jesus. Quando é que nós vamos começar a contar das coisas que nós estamos vivendo hoje?
O que é que os nossos filhos vão contar? Eles vão contar dos avós ou eles vão contar dos pais? Nossos filhos vão contar as histórias dos outros ou eles vão contar as nossas histórias? Meus filhos vão poder dizer: minha mãe é uma mulher de oração, porque eles veem que eu sou, ou só porque eles ouvem eu contar? O que as pessoas vão dizer sobre nós? O que as pessoas vão dizer sobre a Igreja Assembleia de Deus da Rua da Conceição, número 146? Eremandarabasúria, Eremandarabachou de Comanácia. Sabe, irmãos, eu já vou terminar. Em 1905, aconteceu um grande avivamento na cidade de Gales, país de Gales. Gales é pequenininho, é fronteira com a Inglaterra, é um país minúsculo. Essa é uma palavra dirigida para os jovens e adolescentes. Presta atenção. Naquela cidade nasceu um menino. Quando ele tinha 13 anos, 13, Ingrid, ele começou a orar para Jesus encher ele do Espírito Santo e mandar um avivamento no país de Gales. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 13. Ele orou 13 anos. Quando ele fez 26 anos, ele teve uma revelação. E na revelação, o Senhor falava com ele: prega para os seus colegas de infância. E ele foi pregar para os colegas de infância, aqueles que jogavam bola, aqueles lá da infância. E ele começou a pregar e aquelas pessoas foram se convertendo. Irmãos, naquele pequeno país, aquele moço pregou aos 26 anos, porque ele orou 13 anos, Henrique. 13 anos, dos 13 aos 26, para ser cheio de Deus, para ser visitado pelo Senhor, para ser usado por Deus. 13 anos de oração. Me usa, me enche, me usa, me enche, me usa, me enche, me usa, me enche. 13 anos. Quando ele pregou, ele alcançou mais de 100 mil pessoas. Tem pão na casa do pão? Eu estou falando com pessoas que carregam chamados que eu conheço. Eu conheço. Aqui tem gente que eu cheguei aqui há 30 anos, que eram adolescentes, eram crianças. Eu lembro da Daiane na foto do meu casamento. Maria Chiquinha. Uma criança. A maioria de vocês aqui não tem 30 anos. Vocês nasceram depois que eu cheguei. E eu já ouvi Deus falar com muitos de vocês. Muitas vezes. Muitas vezes. Está vendo esse moço aqui? Esse moço bonito, marido da Jerusa, com todo respeito. Eu me lembro das primeiras vezes que Deus falou com ele. Eu lembro. Eu lembro das vezes que Deus falou com esse moço, mais bonito do que o da Jerusa. Menino, 16 anos. Eu lembro dos dias que o Samuel pregou. Quem lembra? Paletó bege. Está vendo esse menino aqui? Esse menino tinha agenda. É verdade, Samuel? Ele tinha agenda, ele pregava. Eu lembro dos dias que a Jerusa chegou aqui.
A última coisa que a Jerusa queria pensar era em ministério. A Jerusa veio para fazer economia. Dá licença? Mas Deus começou a falar com a Jerusa e foi espremer na Jerusa. Teve dia que a Jerusa quase morreu. Eu lembro das vezes que Deus falou com você. Eu lembro das vezes que Deus falou com você, Micael, depois que você chegou. Muitas vezes. Eu lembro do que Deus já falou com você, Ruth. Da obra que Ele tem na sua vida. Eu lembro, Henrique, das vezes que Ele quase te matou. Eu lembro. Eu lembro de promessas que Deus fez nesta igreja. Só que eu vou falar para os irmãos, eu não quero mais falar das promessas. Eu quero contar o que Deus está fazendo na sua vida, Daniane. Eu quero contar o que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que eu terei o maior prazer de dar testemunho. Eu quero dar testemunho e dizer, Deus está fazendo algo na vida do Moisés. E é terrível o que Deus está fazendo. Eu quero poder dizer assim, sabe o André? O André não é mais o mesmo. O André agora é uma outra pessoa. Por quê? Porque Deus virou o André do avesso. E aquela promessa daquele dia, que você era só uma adolescente, e Deus falou as coisas mais absurdas com você aqui, para todo mundo ouvir. Eu hei de estar viva, André, para ver isso cumprir. Aquele Deus que falou com você, que você querendo ou não, você é do altar. Pois é, e não morreu. E aquilo não era uma brincadeira. E Ele não estava te iludindo. Eu quero viver para ver Deus fazer essas coisas. Ele vai me dar vida. Ele vai me dar vida, saúde. E eu vou ver de novo o forno de Deus produzindo muito pão. Derebai que eu subnébia, nagai show de canaraia, súbia. Só que agora a responsabilidade ela dobrou, porque agora a Daiane não é só mais a Daiane é o Osto e a Ingrid. Então ela precisa se virar, porque agora ela tem mais dois. Agora o Elias não é só mais o Elias, nem a Jerusa é só mais a Jerusa. Agora é Jerusa, Elias e Israel. E por aí vai. E agora não é só mais André, é André e Vitória. E agora não é só Sâmela, é Sâmela, é Elias e é Helena e é Daniel. E agora não é só mais Samuel. Agora é Samuel e é Amanda e Companhia Limitada. Como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos ficar? Eu lembro das promessas que Deus fez na sua vida. Douglas. Eu lembro. Eu lembro das coisas que Deus falou com você. E você pode ir aonde você quiser. Você pode trilhar os caminhos que você quiser. O Deus que falou continua falando. A minha pergunta nessa noite é a seguinte: quantos de nós estamos dispostos a preparar os nossos fornos? Quem está disposto? Quem está disposto? Que Allah subia. Quem é que vai dizer para o Senhor: eu estou aqui, eu vou começar hoje, não é amanhã, segunda não, é hoje mesmo. Eu vou limpar o meu forno. Toda cinza velha, todo carvão. Porque às vezes a gente faz o churrasco e dá uma preguiça de limpar a churrasqueira no outro dia, né, Luna? Aí a gente só limpa a churrasqueira no outro churrasco.
Você tem coragem hoje de tirar as cinzas, o carvão que não dá mais fogo, e preparar a sua vida para viver o novo de Deus? Essa é uma palavra profética. Você vai sair do seu lugar, no nome de Jesus. Não saia, por favor, não saia, se você não quiser de verdade. Pode ficar, não tem nenhum problema. Depois do culto a gente vai te abraçar, a amizade vai continuar. Mas se você quer de verdade, pode sair do seu lugar e vir à frente. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra Te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Manda Suri Alabashai. Nekamanara Subi Alashou Derebianai. Aleluia. O Espírito de Deus está nesse lugar. E o Senhor nos visita nessa noite. Ele está aqui para nos restaurar. Ele está aqui para nos restaurar. O Espírito de Deus está aqui. A presença manifesta de Deus está neste lugar. Ele mandará e subir alabás. E a nossa oração, Senhor, é essa: mostra-nos o Teu rosto. Nós queremos buscar a Tua face. Oh, Senhor, aleluia. Nós sabemos que Tu podes nos mostrar as Tuas mãos. Nós sabemos que Tu podes fazer coisas terríveis e maravilhosas. Nós sabemos que Tu podes curar, Tu podes salvar, restaurar, abrir portas. O Senhor pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Mas hoje nós Te pedimos: mostra-nos o Teu rosto. Mostra-nos o Teu rosto. Nós queremos ver a Tua face. Nós queremos buscar a Tua presença. Traz o Teu renovo. Traz o Teu renovo. Traz o Teu renovo, para que a gente possa sair de Moabe, o lugar da morte dos nossos sonhos, a morte do ministério, a morte do chamado. Nós queremos abandonar Moabe, aonde nós somos iguais
aqueles que nunca te conheceram, nunca te viram, não sabem quem tu és. Nós queremos estar em Belém, a casa do pão, o lugar da tua presença, o lugar onde o Senhor fala, aonde a tua glória se revela, aonde nós ouvimos e sentimos a presença que cura, que renova, que restaura, aonde nós nos tornamos boca de Deus, aonde nós nos tornamos instrumentos do Senhor, aonde nós podemos abrir a nossa boca para ser profeta do Senhor. Oh Deus, nessa noite nos ajuda, nesse início de 2023, a preparar o nosso forno, o forno da nossa alma, porque nós queremos produzir pão para essa geração, pão para a nossa casa, pão para esta cidade, pão para esta nação. Não seremos conhecidos como aquela que produziu e não produz mais. Seremos conhecidos como aquela que ainda que tenha dificuldades permanece sendo fiel. Derrama a tua graça agora. Vai derramando a tua graça agora. Renova-nos nesta noite. Renova-nos. Renova-nos. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Vem com a tua glória, vem com a tua glória. Nem mais um passo darei, vem com a tua glória. nada farei. Toma esse lugar. Levanta teu povo, traz-nos autoridade. Senhor, revela-nos as coisas que ainda não vimos. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Em nome de Jesus, na autoridade que está no nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que os rios da presença de Deus, aqueles que Jesus disse, que aqueles que creem, rios de águas vivas, eu quero nesta noite profetizar sobre a sua vida, rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas correrão do seu interior. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca para transmitir aquilo que o Senhor te deu autoridade para falar. Não se cale, pregue com poder, pregue com autoridade, anuncie as verdades do reino, anuncie que Jesus está voltando. Diga para as pessoas que não há outro caminho, só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Lemanda a cara sob anai. Receba poder sobre as suas mãos. Levante as suas mãos onde você está. Receba autoridade, poder para tocar os enfermos, porque o pão que você produzir vai curar os doentes. Adabai conderebiacana sub alabás. Haverá rumores de que o Senhor está curando. As notícias vão chegar de que os enfermos estão sendo curados. Levanta a calabácia, levanta a bachou, levanta a bassúria, a bachai, a decaia sube a bassúria. Receba do Senhor, a autoridade de Deus seja revestido. Anderemeneande maialai. Alabara subiandarai. Fale em línguas. Pode falar em línguas. Receba variedade de línguas. Receba dons espirituais. Seja batizado com o Espírito Santo. Está começando. Eu vou fazer uma
que já começou. Eu vou abrir rios do deserto. E toca-me, Toca-me, Senhor. Toca, nem mais Senhor. passo darei, nada farei sem ti. Cadê a mãe da Ruth? Vem cá. Tem paciência aqui, irmão. Não sai ainda, não. Deixa eu só dar um aviso antes aqui. Irmãos, tem um Tá carro Fiat Uno que está estacionado em frente a uma garagem aqui. E nós precisamos avisar que se tiver alguém que é dono desse carro, Fiat Uno Prata, HGZ 8683. Se você for proprietário, por favor, retire lá, porque o vizinho está meio nervoso. Se tiver aqui, né? Se o dono do Fiat estiver aqui, vai lá e volta, que vai dar tempo. Elisângela, posso te chamar assim? Acho que eu sou até mais velha que você. Eu quero te dizer algo que Deus me falava quando eu orava pela Ruth. Já tem algum tempo. E essas vezes que Deus me falava a seu respeito, Deus me falava sobre algo que você carrega desde a sua juventude, a respeito das coisas de Deus. E você é uma mulher que já se dedicou muito, já trabalhou muito, já doou muito de si, já ficou até frustrada, já teve vontade de parar algumas vezes, já foi incompreendida. É duro quando a gente trabalha e as pessoas acham que a gente só quer aparecer. Ele manda eu dizer para você que você não viveu nenhuma vírgula do que Ele vai fazer na sua vida. Nós não precisamos de plataformas. Nós não precisamos ser reconhecidos. O nosso nome não precisa ser mencionado por ninguém para que Deus nos use. Lá onde você está, Deus quer fazer algo. E você sabia que você é a pessoa. E você sabe, porque Deus já te falou isso. Mas a terra é tão seca. Seca. Sabe, terra seca, esturricada. Parece que não adianta plantar porque não produz. A palavra de Deus para você é assim: eu vou abrir rios nas terras secas. Remanda cala súbia. Elemanda arabachai. O Senhor vai revestir você de autoridade. Eremando yokomanassi alabachai. Iribada coubia nébia. É muito difícil quando tem alguém que está acima da gente, eclesiasticamente falando. Falar com essa pessoa. Eu sei o quanto é difícil. Mas Deus manda eu dizer para você que você primeiro vai se humilhar no Senhor. Você vai buscar a face de Deus. E Deus vai te dar uma palavra direcionada para mudar algo naquele lugar. Eu não conheço a sua história e você sabe disso. Mas eu vejo uma igreja que precisa de um grande renovo. Uma igreja que precisa experimentar a presença de Deus viva. Isso te incomoda profundamente. Mas em alguns momentos você já pensou assim: deve de ser assim mesmo, porque em muitos lugares está assim. E Ele manda eu dizer: não é assim mesmo. Não onde Ele te colocar. Sabe aqueles sonhos? Aleluia. Tem uns sonhos, Elisângela, que não dá para contar para ninguém, até porque a gente tem vergonha. Se a gente contar para alguém, alguém vai dar uma olhada na gente assim, de cima e embaixo, e vai falar: ah, faz favor, né? Esses sonhos, se você levar eles onde você já levou um dia, no altar,
Só que demorou muito, você tirou do altar. Guardou numa caixinha aí dentro do coração. Tira para fora, leva para o altar. Se você estiver disposta a passar por esse caminho, você vai ter um encontro com a presença de Deus, que vai mudar a sua vida. Não estou falando de salvação, estou falando de vigor, de renovo, de restauração. Abre a boca e fala o que Deus põe no teu coração. Você é muito medrosa, mulher. Você não fala. É para você falar. Porque as pessoas depois vão voltar e vão dizer: Elisângela, não era você, era Deus. Deus te trouxe hoje aqui para renovar você. É como se Deus trocasse a sua roupa, pegasse a roupa que você está vestida e trocasse, te desse uma roupa nova. E você vai voltar para a sua casa, para a sua igreja, para o seu trabalho, e as coisas vão ser diferentes. Você recebe essa palavra, Elisângela? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Existe uma ligação espiritual entre nós. É um laço do Senhor, porque esse lugar é a resposta da sua oração para a vida da sua filha. Sabia que o inimigo cirandou? Fez de tudo. Ficou igual aqueles cachorros bravos, babando ao redor da Ruth. Mas a oração de uma mãe pode muito ter seus efeitos. Deus vai fazer na vida da Ruth, Elisângela. Deus vai fazer. Descansa seu coração, Deus vai fazer. Deus vai fazer na vida da sua filha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eregachai. Sabe, Solange, Deus manda eu dizer para você que Ele está te chamando para mais perto. Você está muito distante do lugar que você já teve espiritualmente falando. Continua sendo crente, continua servindo a Deus, mas aquela comunhão, aquela intimidade ficou para trás. Ele está te convidando. Se apresente. Busque o Senhor, Solange. Aquelas revelações. Você sabe do que eu estou falando. Aquelas coisas que Deus falava com você assim dentro. Não era do lado de fora, é dentro do seu ouvido assim. Você não ouve mais, você vai ouvir de novo. Você foi ferida. Você foi profundamente ferida. Sua alma, suas emoções, seus sentimentos, sua moral. Você foi profundamente ferida, ficou profundamente marcada. Mas Ele diz que Ele vai restaurar você, vai produzir pão de novo. A sua alma foi tão ferida que você não teve mais saúde. A sua saúde física está abalada. Ele está dizendo para você: vou curar a sua alma e vou curar a sua carne. Eu vou te dar saúde. Você vai viver coisas novas, moça. Você vai viver coisas novas. Deus vai fazer de novo. Pode vir aqui abraçar ela, Jerusa, por favor, a Solange. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Os teus fornos não serão mais secos e nem frios. Haverá fogo aceso e pão, porque o Senhor vai te usar para a glória do seu nome. Jesus está aqui, irmãos. A presença do Senhor é real. Ele está falando. Ele está se movendo nesse ambiente de glória. Pra te sentir de novo. O que eu quero é renovo. Você pode cantar.
eu visitarei o meu povo com a minha presença. Visitarei as vossas casas. Eu, Senhor, vos visitarei. Falarei aos vossos corações. E muitos virão para dizer: o Senhor falou comigo. Porque eu abrirei os ouvidos para ouvirem de novo a minha voz. Digo para a minha igreja: preparai-vos, limpai as vossas mãos, endireitai os vossos caminhos, porque eu, Senhor, tenho levantado a minha mão como sinal de que cumprirei a palavra que tenho falado aos vossos corações. Eu, Senhor, trarei à memória aquilo que para muitos já está esquecido, mas o meu Espírito visitará os vossos corações, e as memórias serão então renovadas. E muitos que já não se lembram, se esqueceram, porque já faz muito tempo, se lembrarão daquilo que eu, Senhor, tenho falado. Porque nesta casa estão alguns que são frutos da oração daqueles que já foram, que não estão mais entre nós, mas foram aquelas orações que os trouxeram de volta. Olabarachou. Lágrimas que foram depositadas no altar da oração, todas elas terão a sua recompensa no seu tempo. Eu digo à minha igreja que eu trarei de volta os que se foram. Pelos rumores daquilo que vai acontecer, eles virão de todas as partes. E eu digo a vocês: chegarão quebrados, sujos, maltrapilhos, mas eu colocarei sobre eles o meu Espírito. Eu os vestirei, eu os limparei, eu os curarei, e eu farei que combinaia sob a lavachai, minha glória seja vista sobre eles. Diga lá e súbia. Buscai a minha face, clamai sem cessar pela minha presença, porque o grande mover do meu Espírito começou a brotar no coração da minha igreja. Sei que um fale com o outro, há um mesmo sentimento. E quando um encontra com o outro para compartilhar, então é assim que dizem: eu sinto, eu penso, eu quero, eu desejo. Deus falou comigo, e eu vos digo: é o meu Espírito, porque eu já estou fazendo algo novo neste lugar. Recebei o meu Espírito, ei, Arácia. Recebei o meu Espírito, porque eu faço mover no meio da minha igreja a minha presença. Através do meu Espírito eu vou curar,
ossos caídos. Vou restaurar, vou fazer de novo. Esta é a minha palavra. Recebei a minha graça, porque a minha presença é convosco. O meu Espírito está entre vós. Assim diz o Senhor. Você pode voltar ao seu lugar. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Deus abençoe os irmãos. Eu não consigo, irmãos, não consigo pôr em palavras o que o Senhor me faz entender a respeito do que nós vamos viver, se nós realmente buscarmos o Senhor. Mas muitos de vocês serão avisados. Deus vai falar com muitas pessoas. Deus vai falar com pessoas de madrugada. Deus vai falar com irmãos trabalhando. Deus vai tomar as nossas aulas de escola bíblica dominical. Ele vai tomar as nossas reuniões. Vai surpreender muita gente. Haverão muitas respostas de Deus. Muita coisa que está emperrada ministerialmente vai fluir. Deus vai levantar profetas nessa casa. Deus vai levantar profetas. Nós teremos temor e terror quando algumas pessoas se levantarem nesta casa para falar a palavra do Senhor. Toca narabai, chore cada suya. Eu não digo isso para intimidá-los, mas eu digo isso para encorajá-los. Vamos buscar ao Senhor, a face do Senhor. Gaste seu tempo buscando ao Senhor, porque nós o encontraremos. E esse encontro com a presença do Senhor vai revolucionar as nossas